Nós vamos ler do verso 5 até o verso 8. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens no capítulo 10 de Mateus. Então eu quero desafiar você, a ler várias vezes, a meditar no capítulo 10 de Mateus durante a semana, ler versículo por versículo, parar um pouquinho, orar. Então nós vamos passar aqui vários domingos só nesse capítulo 10 de Mateus, tá bom? Eu quero ler com vocês a partir do verso 5, que diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Hoje, irmãos, nós vamos pensar até o verso número 8. Domingo que vem, do verso 9 em diante, tá? O tema dessa série de mensagens é sobre discipulado, Seguir Jesus, o preço e a urgência do discipulado. Seguir Jesus, o preço e a urgência do discipulado. Discipulado, irmãos, é um tema relativamente novo na história da igreja. Você sabia disso, não? Eu não sei quem é do meu tempo aí de começo de membresia na igreja, quando a gente recebia Jesus, se convertia, a gente começava a frequentar a igreja, logo a gente era convidado para frequentar uma classe chamada classe de catecúmenos, Catecúmenos, traduzindo a palavra, é aprendiz, E aí pouca gente usa essa. Quem frequentou a classe de catecúmenos aqui? Vamos ver. Só eu? Ah, não. Olha, rapaz, pouca gente, hein? Barbaridade. Só nós, hein? Só nós. O tempo passa, Depois de um tempo, a gente trocou esse nome. Alguns pastores, algumas igrejas trocaram o nome de catecúmenos, que era um nome mais comprido, mais difícil de digerir, que a gente não usa essa palavra praticamente. Classe de discipulado, mas ainda continuava classe de discipulado. E até hoje a gente faz classe de discipulado. Quem fez classe de discipulado? Vamos ver. Olha aí. Você foi catecúmenos também, mas não soube. É que a gente modernizou, tá? Então nós estamos juntos. Mas não estou fazendo nenhuma crítica, só uma constatação. É que no nosso modelo de discipulado, que eu fiz, que eu faço até hoje, e que participei, era a ideia da gente nessa classe se apropriar de algum conhecimento bíblico, de vivência cristã, de como deve ser a vida cristã, colocar umas doutrinas na cabeça e no coração, não é isso? Saber o que a igreja pensa, o que a igreja acredita, e por aí vai. Mas era um formato de classe, era um formato de digamos assim, não quero aqui ser por crítico demais, é só uma constatação mesmo, Faço isso, acho válido esse processo também. Mas era assim, uma coisa que a gente senta ali num banco, escuta alguém falar, faz perguntas e tal. É uma coisa, digamos assim, didática, num certo ponto. Mas faltou para muitos de nós, no meu pensamento, essa ideia de caminhada cristã. Eu vou colocar para você o que eu quero dizer com isso. Faltou um pouco essa questão da caminhada cristã. Talvez você não tenha feito isso
na classe ali do discipulado ou catecúmenos, mas provavelmente algumas pessoas na igreja que você foi inserido foram para você exemplos de fé, de caminhada cristã, e talvez dessas pessoas você tenha de uma delas ou de algumas delas você se aproximou, ou você procurava para falar, para conversar a respeito de temas que só interessava a você às vezes, né? Isso também é discipulado. Então, o discipulado, ou tornar discípulo, ou ser um seguidor, isso é o significado da palavra discípulo, um seguidor, vai além de ser um catecúmeno, vai além de ser um aprendiz, porque ele é um seguidor, é alguém que está caminhando junto. Então, veja bem, Jesus no começo do seu ministério, segundo alguns estudiosos, por pelo menos 1 ano e 6 meses, 18 meses, Jesus pregava de forma pública, Jesus era acompanhado de multidão, era acompanhado de uma série de discípulos, de gente que o estava seguindo, pelas mais variadas razões. Mas depois de um tempo de discipulado, caminhando, Jesus chama alguns para elevar o nível de discipulado. Ou se você quiser usar uma outra figura, aprofundar o discipulado. Olhe para mim no verso de número 38 do capítulo 9. Jesus se compadece das multidões que estão aflitas, exaustas. Aí ele se dirige aos discípulos no verso 37. Ele diz assim: a seara é bastante grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora atente para o verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele chama olha, orem a Deus para mandar trabalhadores para a seara, para a colheita. Quando chega no capítulo 10, tendo Jesus chamado os seus 12, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e tal. Aí vem a relação dos 12 discípulos. Quando nós começamos a ler o verso 5, a estes, Jesus, dando-lhes instruções, mandou o quê? Vão pregar. Vão pregar. Até agora, Jesus levando o seu ministério sozinho. Os discípulos estavam ali com ele, mas não estavam de forma tão próxima. Rodeados, né, ou misturados à multidão, os discípulos sim ouviam a mensagem, ouviam o que Jesus estava falando, ouviam o que Jesus estava falando, viam seus milagres, viam o poder de Jesus. Mas agora Jesus chama os 12 e os instrui para dizer: vão, façam mais discípulos. Façam mais discípulos. Eu estou consciente, irmãos, de que muitas pessoas acreditam que este chamado aqui foi específico para os 12. E alguém pode pensar assim: mas pastor, isso aí foi para a era apostólica, né? Todo esse chamado, todo esse envolvimento. Então, para dirimir já qualquer dúvida, pensa comigo, irmãos. Quando Jesus está prestes a ser assunto aos céus, novamente, o que foi que ele disse para a igreja? Para todos que estavam ali a rodear: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente pega essa frase, essa afirmação de Jesus: eu estou com vocês até a consumação dos séculos, todos vocês com certeza vão erguer a mão e dizer: aleluia, glória a Deus, isso é para mim, se quiser mais ser, eu tomo posse. Não é isso? Mas peraí, então a ideia de ir fazer discípulo não é só para a era apostólica, para mim e para você também, porque se a gente quer a parte B do verso, por que a gente não pega também a parte A que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho? Então esse chamado é para a igreja. A igreja enquanto igreja discipuladora, enquanto igreja que quer seguir Jesus e fazendo discípulos. Seguindo Jesus e fazendo discípulos. Gravem bem essa ideia. Seguindo Jesus e fazendo discípulos. Isso é para a igreja. Quando nós lemos, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vem sobre a igreja que estava aguardando o Espírito Santo vir sobre ela numa dinâmica totalmente diferente. Aguardaram em Jerusalém a ordem de Jesus, o Espírito Santo vem sobre aquela igreja, e a partir dali aquela igreja
espalha o evangelho. Então o chamado é para a igreja. Quando nós vemos o apóstolo Paulo conclamando a igreja a ser testemunha, a ser mártir, ele está falando de discipulado, ele está falando de uma igreja que está engajada no mundo em que vive. Portanto, não é só para a era apostólica seguir Jesus e fazer discípulos, é para nós, para todos nós. Então, extraindo desse texto alguns princípios, vamos lá. Na ordem de Jesus, nós temos aqui, em primeiro lugar, um mandato para executar. Do verso 5 até o verso 6. A estes Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções. A estes 12 enviou Jesus. Eles não foram, não têm chamado em si mesmo, digamos assim. Eles não se autoproclamaram chamados, mas foi Jesus que os enviou. E olha que coisa importante, irmãos. Note que eles haviam testemunhado muitas coisas durante um tempo, mas Jesus, irmãos, tinha a intenção de preparar aqueles homens para dar prosseguimento na mensagem. Jesus estabeleceu com aqueles discípulos bases diárias para um ministério, para um serviço. Eles foram comissionados para servir. Então, seguir Jesus, o preço e a urgência do discipulado, precisa ter a consciência, todos nós precisamos ter a consciência que nós fomos comissionados para servir. Comissionado, ou seja, é como se fosse uma convocação, e nós, irmãos, temos um mandato a executar. Quando a gente pensa de forma questão política, né, mandato de 5 anos para presidente, mandato de 4 anos para prefeito, mandato de tantos anos para isso, mandato, ou seja, durante aquele período de tempo você foi comissionado, você recebeu uma ordem, você recebeu uma tarefa para desempenhar. Alguém lhe deu essa tarefa. Aqui no caso, Jesus está comissionando. E se Jesus é quem comissiona, a gente precisa pensar, peraí, todo comissionado, ele representa quem o enviou. Isso é muito importante. Se representa quem ele enviou, um pedaço, digamos assim, de Jesus, vai junto. Para ser mais adiante ainda, Jesus estava indo com eles. A instrução, vem a comissão, mas também vem a instrução. Jesus disse para os discípulos: não vá para o caminho dos gentios, nem na cidade dos samaritanos. Instrução. Vamos explicar um pouquinho o que quer dizer, por que Jesus faz isso, irmãos? Nós chamamos isso de restrições temporárias do ministério. Jesus, nós lemos o Evangelho de João capítulo 1, diz que veio para os seus, e os seus não receberam. Jesus primeiramente vem para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Não é isso? Se nós lermos depois lá em Jeremias capítulo 50, Ezequiel capítulo 34, nós vamos ver que Deus tinha um propósito de primeiramente estabelecer o seu reino no povo judeu. E do povo judeu cumpriria aquilo que desde o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, diz assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, esta restrição é temporária. Então Jesus diz para os 12, olha, vocês não vão entrar lá nos samaritanos e nem para os gentios, nem para os não-judeus. Vocês vão especificamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, tem gente perdida dentro do meu povo. Me salta aos olhos essa expressão, ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Israel o povo estava perdido. Depois essa restrição é tirada. Por quê? Acabei de lembrar com vocês, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E aí nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, voltando a falar, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja e faz com que muitos dos nossos irmãos falem outras línguas. Línguas de todos os povos que estavam ali reunidos para aquela grande celebração, para aquela festa. Quando chegamos em Atos capítulo de número 8, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os samaritanos. E aí os apóstolos são enviados até lá e oram pelos samaritanos para que também, irmãos, pudessem entender um pouco mais da fé.
Aliás, é no capítulo 8 também de Atos que nós vemos Filipe pregando o evangelho para gentios. E também no capítulo 8 de Atos nós vemos um eunuco etíope, que estava ali, irmãos, lendo o texto de Isaías, rumando para sua casa sem entender. Então o evangelho foi para os gentios através da vida de Cornélio, esse primeiro exemplar, digamos assim. Um homem de natureza, de cultura não judaica. Nós vemos ali também os samaritanos recebendo o Espírito Santo. E nós vemos até um etíope levando para sua casa o evangelho agora. E o livro de Atos termina com Paulo pregando o evangelho até em Roma. Então essa restrição ela foi temporária. A instrução dada por Jesus aos 12 irmãos era: foquem na sua missão. Por enquanto, não vá além dessa fronteira, mas faça o que tem que fazer. Jesus envia pessoas específicas para áreas específicas que precisam ser supridas. Você e eu não fomos chamados para fazer todas as tarefas no reino de Deus. Você também não foi chamado para alcançar todas as culturas, enquanto pessoa, enquanto cristão. Enquanto igreja, todos nós somos chamados. Mas para quê? Qual é a área específica que Deus te chamou para desempenhar? Qual é o teu limite? Até onde você vai? Já pensou nisso, irmãos? Qual é o teu chamado específico? Qual é a obra específica que Deus quer fazer através da sua vida? Se Jesus disse, olha, vocês não vão além daqui, significa que nós também temos uma tarefa específica para realizar. Eu não acredito biblicamente que exista um cristão na face da terra sem um serviço a ser realizado. Porque eu creio piamente que os dons de Deus são contemporâneos e são para hoje. Todas as pessoas cristãs do mundo inteiro são dotadas de dons espirituais para o serviço, para o desempenho do ministério. Esses dias eu conversava, faz muitos anos já, um ato falho aqui, conversava com o pastor Matias Quintela, foi vice-presidente do Supremo Concílio, ou da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente. E numa das palestras eu perguntei a ele por que durante algum tempo a igreja evangélica no Brasil parou de avançar, ou pelo menos não avançou na mesma velocidade que vinha. Meus irmãos, até a década de 50 e 60 a igreja evangélica crescia muito no nosso país, de forma saudável até mesmo. Por que a partir dos anos 80 começou a parar? A resposta dele vai fazer com que você estranhe até mesmo o que eu vou falar. Ele disse o seguinte: a igreja parou de avançar porque ela profissionalizou muito o ministério. Até nesse tempo haviam poucos pastores, era um pastor para cuidar de 3, 4 igrejas, ia lá, levava Santa Ceia. Quem desempenhava o ministério era o povo. O dia que nós colocamos o ministério só na mão dos obreiros ordenados, a igreja parou de crescer. Eu não estou sendo contra a ordenação de ninguém, não, irmãos, eu sou vivo disso, hein? Mas o que eu estou falando, irmãos, é que nós profissionalizamos e deixamos de colocar o ministério na mão das pessoas. Juntamos em torno da figura de um obreiro ou de um pastor ordenado. Todos nós fomos comissionados, essa é a minha tese. Pensa nisso. Além de um mandato para executar, nós temos também uma mensagem para proclamar. Olha o que disse Jesus: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E à medida, em algumas traduções, enquanto andando, enquanto caminhando. Ou seja, enquanto os discípulos estão fazendo a missão, eles estão pregando o evangelho. Portanto, aqui é a ideia de movimento. É uma igreja, primeiro, ela é uma igreja, ou um mandato, uma mensagem que ela ultrapassa gerações, ela ultrapassa a barreira do tempo, ela ultrapassa a barreira da minha própria existência. Por quê, irmãos? Os planos de Deus podem me levar em alguns lugares que talvez eu nem tenha pensado ou planejado ir, mas a missão vai junto.
Esse é o detalhe aqui. Enquanto vocês estão indo, pregai o que está próximo ao reino dos céus. Aqui significa uma expressão, irmãos, messiânica, digamos assim. O reino dos céus ou o reino de Deus, na Bíblia, é a mesma coisa. Indica que, como os discípulos, eles deveriam pregar que o reino estava já ali batendo as portas. E este reino era personificado agora com a vinda do Messias. Quando eles chegavam nas aldeias e nas casas e diziam, o reino está próximo, na cabeça das pessoas, já vinha, o Messias chegou. O Messias chegou. O Messias chegou. O esperado chegou. Era isso, irmãos, que encantava as pessoas. Mas o que os discípulos tinham que fazer? Pregar qualquer coisa? Não, olha o que eles diziam. Pregai que está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, Deus está vindo. Deus está chegando. O Messias está chegando. Algo de Deus tão esperado está chegando. E aqui, irmãos, eu quero ressaltar um aspecto muito importante. A igreja, durante a sua era de existência, sempre focou em determinados momentos várias coisas. Durante a Idade Média, a igreja focou na instituição, a força institucional da igreja. Durante os primeiros séculos, a igreja focava em fazer discípulos. Durante a Idade Média, a igreja focou na instituição. Depois de um tempo, irmãos, mesmo com a reforma protestante, muitas vezes a igreja focava ainda no sistema institucional, na preservação da doutrina e por aí vai. Depois de um tempo, irmãos, recentemente agora, a partir dos anos 70, a igreja começou a focar muitas vezes somente na área social. E é muito válido. É mandato de Jesus. É por isso que ele contou a parábola do bom samaritano, para ensinar algumas coisas para a gente. É por isso que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, que devemos ajudar uns aos outros e assim por diante. Mas veja bem, em nenhum lugar da Bíblia nós temos autorização para que enquanto fazemos a missão, seja ela em qualquer aspecto, nós retiremos o conteúdo, a mensagem. A mensagem. Ainda há necessidade, irmãos, seja ajudando de forma, fazendo a obra social, seja fazendo qualquer tipo de ofício, o conteúdo precisa ser colocado, e isso precisa ser colocado em palavras. O evangelho precisa ser pregado. E quando eu falo pregar, irmãos, nesse caso aqui, é o uso de palavras. É por isso que o apóstolo Paulo escreve também em Romanos, capítulo 10, que nós temos que ter em mente que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Há necessidade que se anuncie o reino de Deus. Há necessidade que Jesus possa ser pregado, anunciado. O mundo precisa ouvir que Cristo é a solução para o pecado, mesmo que este mundo não creia que exista pecado. Precisamos, irmãos, ter a coragem de anunciar que há necessidade de novo nascimento ainda hoje. Precisamos pregar que há necessidade de se encontrar com Deus e prestar conta das nossas vidas. Precisamos anunciar, irmãos, juntamente com a boa notícia, a má notícia. A má notícia é que esse mundo está rebelado contra Deus. E que o reino de Deus já chegou. Foi assim, irmãos, que João Batista foi chamado a pregar. Deus escolheu um cara muito estranho para ser o preparador do caminho de Jesus. João Batista, vocês conhecem a história dele. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vestia pele de camelo, fora de moda, estranho, a comida meio estranha. João Batista poderia ser uma bênção, simplesmente pelo seu estilo de vida, simples, meio ermitão, mas só o estilo de vida não era suficiente. Ele teve que abrir a boca e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos dos seus pecados. Há urgência, irmãos. Vá,
pregue, o reino de Deus está próximo. Jesus instrui os discípulos, vão proclamar. E no verso 8, irmãos, nós lemos que Jesus dá autoridade, um ministério com autoridade, dizendo, curai doentes. Olha lá. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Curas. Estes homens tinham o poder de curar os doentes, de limpar os leprosos, de até mesmo ressuscitar os mortos. Tinham a habilidade de curar outros em nome de Jesus. Como parte, irmãos, da testificação, como um atestado do ministério deles, como uma extensão do ministério de Jesus, eles receberam autoridade para curar, para expulsar demônios. Porque estes sinais, irmãos, acompanham a chegada do reino. Vocês estão entendendo? Discutia eu esses dias com alguns irmãos, conversava a respeito, por que não vemos tantos sinais hoje, dessa forma? Eu estou investigando essa pergunta. Alguns vão dizer que isto era para a era apostólica, assim por diante, né? E com a concretização de toda a Escritura, com o fechamento do cânon da Bíblia, esses sinais não são mais necessários e tal. Muita gente acredita dessa forma. Eu particularmente não acredito assim, mas ainda quero investigar por que nós não vemos esses sinais com frequência hoje. O que é que está acontecendo com a gente? E não vou responder essa pergunta hoje, porque ainda não tenho totalmente. Mas gostaria que você também ajudasse a investigar. Eu sei, irmãos, que você pode me dar alguns exemplos. Pastor, na televisão isso, na televisão daquilo. Deus continua curando. Eu tenho visto gente sendo curada através de forma extraordinária e através de forma ordinária. Extraordinária é quando Deus cura sem remédio, quando Deus cura sem tratamento algum. Quando a igreja ora, quando a pessoa ora, e Deus cura, restabelece a sua saúde. Mas Deus também cura de forma ordinária, usando métodos costumeiros, corriqueiros, científicos, através de remédio. Isso também é cura da parte de Deus? Creio que sim. Por quê, irmãos? Porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de onde? Vem de Deus. Vem de Deus. Mas ainda, irmãos, carecemos de ver na nossa geração sinais palpáveis e verdadeiros de cura divina. Não estou falando de fake, eu não estou falando de teatralismo, não estou falando de sensacionalismo em nome da fé, eu estou falando de coisa verdadeira, de coisa sincera mesmo. Não é de teatro, como muita gente faz. Porque a gente não precisa teatralizar essas coisas. Eu fico a pensar, irmãos, talvez isso não aconteça com tanta frequência, porque nós não estamos fazendo a primeira coisa, à medida que caminhamos. Talvez porque esqueçamos a missão, os sinais tenham ido embora. Talvez que como igreja nós nos centralizamos, nos fechamos, nos esquecemos da nossa missão. E a pergunta é, para que sinais se a gente não quer fazer a missão? Para que sinais se a gente não quer ir? Para que sinais se a gente não quer aventurar? Ou será que queremos sinais simplesmente para dizer que nós somos poderosos? Para dizer que as coisas acontecem no nosso meio? Não, não é assim. O processo é inverso. Diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, estes sinais hão de acompanhar aos que creem. Os sinais vão acompanhando. Outra coisa, irmãos, que eu destaco aqui, esse ministério para realizar envolve cura, envolve sinais também que a igreja pode fazer. Envolve esperança. O Evangelho continua curando, libertando da escravidão hoje. Muitos ao nosso redor vivem em desespero, sem esperança, diante de um futuro incerto. Irmãos, apesar de tanto progresso tecnológico, apesar de tanto avanço tecnológico, nunca vivemos um tempo de tanta tristeza na humanidade. Para boa parte, irmãos, do primeiro mundo, do qual nós não ainda fazemos parte, segundo as estatísticas, segundo os dados, segundo os critérios utilizados para isso. O primeiro mundo tem tudo.
tem casa, tem tecnologia, tem comida, tem conforto, tem ar-condicionado, tem aquecimento, tem carros modernos, moram em casas bonitas. Em alguns países, emprego à vontade. Não é um problema o dinheiro, não é um problema o conforto. Mas as pessoas continuam infelizes. Continuam infelizes. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para não cair na tentação de achar que tendo tudo isso, aí sim a gente vai ser feliz. E isso contamina até mesmo aqueles que já estão no Evangelho, imaginando que se tiverem todas essas coisas plenamente supridas, realmente eles vão se tornar pessoas realizadas por Deus, realizadas em Deus, melhor dizendo. Não necessariamente. Não necessariamente. Irmãos, uma coisa que tocou muito meu coração uma vez é que eu fui chamado para ir até a porta da igreja, antes, numa igreja que eu fui pastor, para atender uma situação que estava acontecendo ali na rua. Uma pessoa estava totalmente perturbada, desequilibrada nas suas emoções, rolava pela calçada. E então alguém, sem conhecer, num ato de ajuda, de desespero, tocou a campainha ali no escritório da igreja, falou assim: olha, eu não sei, vocês poderiam me ajudar, tem uma pessoa assim. Saí, fui lá ajudar, irmãos. Pasmem vocês, era uma das pessoas mais ricas da cidade. Totalmente desesperada, em frangalhos, rolando pela calçada. Essa pessoa não tinha necessidade alguma financeira e não tinha problema físico de saúde. Mas um desespero da alma até ao ponto, irmãos, de afetar a sua psique e se descontrolar. Recolhemos aquela pessoa a fim de tratá-la, a fim de cuidá-la, chamamos a sua família, mas aquilo mexeu muito comigo. Eu falei: meu Deus, está vendo? A questão não é ter tudo do bom e do melhor na nossa volta. A questão, irmãos, é que a esperança só pode vir realmente na pessoa de Jesus Cristo, quando entendemos que Ele é para nós a única razão da nossa adoração, da nossa existência. Por isso, irmãos, o discipulado é urgente e há um preço a se pagar. Não é só acúmulo de doutrina na cabeça. Não é só participar de um culto alegre. Não é só isso. É muito mais. É muito mais do que isso. É caminhar com Jesus. Ainda, irmãos, terminando aqui a nossa brevíssima exposição. Verso de número 8 diz: curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aqui vem uma lição, irmãos, que é para a gente ser quebrado por dentro e por fora. De graça recebeu, de graça dá. Em outras palavras, o que Jesus estava falando: vocês não vão levar nada. Vocês não vão levar nada. Vocês não vão levar dinheiro. Não vão levar nenhum tipo de moeda. Não vão levar nem a carteira. Esse cinto aqui era usado para colocar dinheiro, algumas outras coisas. Não vão levar carteira. Vocês não vão levar nem mochila. Não vão levar nem um pãozinho, nem um pão com mortadela. Nada. Nem o leitinho, nem um todinho, nada. Por quê? Por que vocês não vão levar nada? A resposta, irmãos, não está explícita, mas está implícita. Deus proverá. Deus proverá. Segunda coisa, irmãos, que nós precisamos aprender aqui: a humildade precisava estar no caráter da missão daqueles discípulos. Onde é que está a humildade aqui? Onde é que deveriam aprender humildade aqui? De graça receberam, de graça dai. A salvação veio para vocês, Jesus falando assim com os seus discípulos: vocês vão pregar o evangelho, vocês vão pregar, vão anunciar o reino. A salvação veio de graça para vocês. Recorde comigo, irmãos, como que era a vida daqueles discípulos. Durante mais de um ano acompanhando aquele Jesus, ouvindo a respeito do reino, ouvindo a mensagem, aprendendo sobre Deus. Jesus nunca cobrou nada deles. Jesus nunca exigiu nada deles. Aliás, irmãos, o sustento do ministério de Jesus, boa parte vinha das mulheres. Não necessariamente dos discípulos.
Então, preste bem atenção. Vocês receberam de graça. Ou seja, foi gracioso. Vocês não fizeram por merecer coisa alguma e não pagaram coisa alguma. Então, aquilo que a gente recebe de graça, também a gente o quê? Passa de graça. Então, não se pode cobrar pela pregação. Não se pode cobrar para levar o evangelho. Isso é muito importante, irmãos. E em decorrência desse princípio, afirmo categoricamente, irmãos, não devemos fazer patrimônio em nome do evangelho. Patrimônio pessoal. Isso está errado. Isso é contra o princípio. Mas infelizmente, irmãos, muita gente entra num senso de arrogância, de autojustiça. E aí a gente precisa ser recordado de vez em quando de quem nós éramos, onde é que nós estávamos. Essa expressão de graça receber e de graça dar. Lembra como é que vocês foram encontrados? Eu fico imaginando Jesus aqui, né, fazendo com que Levi ou Mateus seja lembrado de como ele estava lá na coletoria. Pedro sendo lembrado do que é que estava acontecendo com ele quando pescava, jogava rede, não pegava nada. Fico pensando em Simão o Zelote, cheio de ódio, cheio de raiva, querendo matar todos os romanos. Aí Jesus aparece na vida dele e o chama para ser um discípulo. Fala, de onde vocês foram tirados? De onde vocês vieram? E é por isso que o apóstolo Paulo depois vai escrever, ó, não foram chamados muitos de nobre nascimento. Repare na sua vocação. Isso precisa acontecer com a gente, irmãos. Onde é que você estava quando o evangelho veio? Perdido. Alguém pode falar, não, pastor, eu estava com a vida muito boa, eu tinha saúde, eu tinha dinheiro no bolso, casamento feliz, família bem estruturada, mas mesmo assim, sem o evangelho, perdido. Nunca se esqueça disso. Perdido igual. Perdido igual. De graça recebeu, de graça dê. Não cobre nada. Não alimente o seu coração com a expectativa de que o evangelho vai te trazer benefícios financeiros. É claro, sim, irmãos. O trabalhador é digno do seu alimento, diz o verso 10. Ou seja, Deus levantaria pessoas para não deixar os seus discípulos passar fome, passar necessidade. Assim como o profeta foi sustentado no deserto pelos corvos de forma milagrosa. Deus também, irmãos, levanta pessoas para suprir a necessidade dos seus obreiros, dos seus discípulos, as tuas necessidades, as minhas necessidades. Mas isso não é, irmãos, digamos assim, não é um benefício financeiro que o evangelho nos traz. É provisão divina da graça de Deus na nossa vida. Amém? Eu espero, irmãos, que você concorde que essa passagem é relevante e necessária para os nossos dias. O Senhor nos encarregou. O Senhor nos deu a missão. É urgente e é necessário o discipulado, o voltar, irmãos, às primeiras coisas e a caminhar com Jesus. E enquanto nós fazemos a sua obra, enquanto nós manifestamos a graça do Senhor na nossa própria vida, enquanto nós anunciamos em palavras, Ele se faz presente na nossa vida e nos sustenta para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Vamos fazer uma oração? Irmãos, eu vou deixar livre, quem quiser levantar a Deus e orar, para que Deus põe no nosso coração esta mensagem e nos alimente com a verdade a cada dia. Quem quiser orar, fique à vontade, levante sua voz em oração.